senador Magno Malta publicou um áudio acompanhado de uma foto ao lado de um dos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com o título "Um preso político que nunca foi uma ameaça". O senador disse: "Hoje, no Brasil, até a fome é considerada ameaça à democracia. Esse garoto foi preso pelo STF, acusado de atentar contra o país. Qual foi o crime que ele cometeu contra o país? Pedir comida em frente ao QG em Brasília". Magno Malta questionou: onde estão aqueles que vivem de discurso falso, de amor, de empatia, governo do amor? Estão nos palácios, rodeados de privilégios. É assim que se comporta uma ditadura. E em outros palácios também, né? Pois é, enquanto Vitor continua vagando pelas ruas da capital. O senador lamentou: a verdade é dura. Quem se diz dono do amor, de fato eles são escravos da vingança. Ele lembrou que os políticos que perseguem e estimulam a perseguição são os mesmos que foram anistiados por crimes bastante reais. Malta disse: estão no poder hoje porque receberam anistia do governo militar. Ele acrescentou: eles foram anistiados, mas eles não querem anistiar inocentes que não cometeram barbaridades, como fez os Black Blocs, como fez a CUT, o PT em 2016, 2014, na esplanada dos ministérios, queimando tudo, inclusive entrando no Supremo Tribunal Federal. E até hoje eles são inocentes. Magno Malta disse: essa gente precisava tomar muita vergonha na cara. Magno Malta declarou: a anistia vai sair. Nenhum de nós tem que arredar o pé. Aqueles que amam a justiça e a liberdade não podemos nos acovardar num momento como esse. Ele conclamou a que todos se manifestem em favor desses brasileiros para que eles todos sejam anistiados de crime que não cometeram. Ao divulgar o vídeo, o senador disse: Vitor Emanuel é só um menino, mas no Brasil de hoje, até a fome pode ser considerada uma ameaça à democracia. Ele foi preso pelo STF, acusado de atentar contra o país. Seu crime? Pedir comida em frente ao QG de Brasília. E onde estão aqueles que vivem discursando sobre amor, empatia e direitos humanos? Estão nos palácios, rodeados de privilégios, enquanto Vitor vaga pelas ruas da capital, ainda com fome. A verdade é dura. Quem se diz dono do amor virou escravo da ganância. Quantos Vítors mais precisarão sofrer até que tenhamos coragem de enfrentar essa hipocrisia? A democracia que defendemos não pode ser apenas para poucos. Vitor é um lembrete de que a injustiça não se cala. E nós, aqui no Senado, temos o dever de falar por ele. Vitor Emanuel é o nome desse menino. Esse menino, hoje no Brasil, até a fome é considerada ameaça à democracia. Esse garoto foi preso pelo STF, acusado de atentar contra o país. Qual foi o crime que ele cometeu contra o país? Pedir comida em frente ao QG em Brasília. E onde estão aqueles que vivem aí de discurso falso, de amor, de empatia, governo do amor? Estão nos palácios, rodeados de privilégios. E é assim que se comporta uma ditadura. E em outros palácios também, né? Pois é. Enquanto o Vitor continua vagando pelas ruas da capital Brasil. A verdade é dura. Quem se diz dono do amor, o governo do ódio perdeu, o governo do amor aí está, né? Ele, de fato, são escravos da vingança. Quantos Vítors mais precisarão sofrer, gente? É a minha pergunta até aqui, né? Eu espero que nós tenhamos coragem de enfrentar esses hipócritas até o final. Sabe quem são esses hipócritas? São aqueles que foram deportados em 64, querendo ditadura do proletariado, e voltaram anistiados. Estão no poder hoje porque recebeu a anistia do governo militar. A anistia que foi assinada por Figueiredo avisando: um dia eles se tornarão partido, e profetizou o sofrimento e o caos do dia de hoje. Eles foram anistiados, mas eles não querem anistiar inocentes que não cometeram barbaridades como fez os Black Blocs, como fez a CUT, o PT, em 2016.
2016, 2014, na esplanada dos ministérios, queimando tudo, inclusive entrando no Supremo Tribunal Federal, e até hoje eles são inocentes. Essa gente precisa tomar muita vergonha na cara. A anistia vai sair. A anistia vai sair. Nenhum de nós tem que arredar o pé. Aqueles que amam a justiça, a liberdade, não podemos nos acovardar em momentos como esse. Dia 8, vamos nos manifestar nas redes sociais, todos nós, em favor desses brasileiros, para que eles todos sejam anistiados de crimes que não cometeram. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar.
Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.